Vamos novamente para a nossa caminhada na história da igreja. Amanhã nós vamos entrar em Romanos capítulo 9, nós queremos estudar um pouco sobre a doutrina da salvação, mas eu gostaria de me aproximar desse assunto de forma histórica. Como é que isso vai se construindo através da história? Nós começamos na segunda-feira pensando na igreja primitiva, aquela igreja sofredora, que começa com os grandes mártires, que vão sendo perseguidos daqui e acolá, morrendo, entregando as suas vidas, não tendo por preciosa as suas vidas, até chegar no ano 300, quando nós vimos que surge o imperador que dá uma carta de alforria para essa igreja, e não foi tão benéfico, porque nós vimos que cada vez essa igreja professa, ela fica bem longe daquela igreja primitiva. Nós vimos que, paralelo na história da igreja, paralela a essa igreja oficial que caminha por aí, muitos grupos surgiram e se mantiveram alheios à pretensão de afastamento, e nós estudamos alguns deles. Nós vimos os donatistas no primeiro e segundo século, depois nós vimos os valdenses, que foram precursores da reforma protestante. Ou seja, nós falamos que a reforma protestante, ela não sai de um acaso, mas havia uma dezena de grupos que estavam caminhando e forçando pelas suas vidas essas mudanças. Depois, primeiro a igreja sofredora, depois nós vimos alguns grupos que se mantiveram do lado, depois nós vimos Cisma do Oriente? Cisma do Oriente, quando essa igreja professa, começa a ter as suas divisões, e nós passamos não tanto pelo interesse histórico nelas, mas para ver o que elas criam, porque nós estamos construindo saberes para enfrentar a doutrina da salvação lá na frente. Então nós olhamos o que aqueles do Oriente pensavam, e na noite de ontem nós vimos acerca da reforma protestante de 1517. Ou seja, nós estamos construindo, e eu tenho trazido assim alguns pontos importantes sobre característicos desses grupos, para que nós possamos entender como é possível pensar como a sociedade, como a própria igreja pensa hoje. Eu estava pensando no norte de análise do discurso, que dizia assim: como é que alguém pode falar isto, exatamente isto, como seria até possível falar uma outra coisa? Como é que alguém pode falar em predestinação? Exatamente predestinação, quando muitas outras coisas poderiam ser ditas. Então, é essa construção discursiva que eu gostaria de pensar com vocês. Então, vem a reforma protestante, e nós vimos que surgem pessoas corajosas. Nós não sabemos quais são os motivos, se motivos políticos, ou se realmente amor às Escrituras, ou simplesmente uma pressão por uma onda que estava vindo. Mas surgem homens como Lutero, e nós vimos que Lutero chega e ele vê toda aquela venda de entrada nos céus e de perdão de pecados, e todo o financeiro entrando na história da igreja, e nós vemos que ele escreve as 95 teses, e nós vemos que ele diz, não, quem é realmente salvo, ele diz que quem realmente se arrependeu, e ele creu em Cristo Jesus, ele pôs a fé em Cristo Jesus, ele é detentor de todos os benefícios da cruz do Calvário. Sem dúvida nenhuma, o protestantismo, ele levanta algumas bandeiras que nos faz hoje nos reunir como nós estamos para poder discutir as mesmas coisas.
Quando as Escrituras estão ficando longe, agora eles dizem, não, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória. E eles vão colocando esses princípios que ainda ficam sendo trazidos à nossa mente constantemente. Nós gostaríamos de pensar nessa noite sobre o movimento dos irmãos, ou os irmãos de Plymouth, ou como eles preferiam ser chamados, aqueles que se reúnem ao nome do Senhor. Eu gostaria de convidá-los para ler em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 16 a 18, que diz assim: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa uma obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que me dá. Quando nós olhamos a grande chamada do Novo Testamento, e aqueles que almejavam fazer o Senhor Jesus conhecido, mesmo um homem que persegue a igreja e que depois tem um encontro pessoal com Cristo de uma forma extraordinária, e ele sai caminhando para a pregação, e é uma coisa interessante que ele diz que ele considerava agora toda a sua construção de cultura, de conhecimento, de saberes, como um esterco. Porque ele diz, porque eu busco a sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele chega ao ponto de dizer, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, o estar com Cristo é muito melhor. E é incrível como esse encontro com Cristo mudou de tal forma a mente de um homem, que esse homem parte para a pregação do Evangelho e ele diz, eu preciso anunciar o Evangelho. E foi um dos que morrem pelo caminho, mas morre por causa do Evangelho. Agora, temos visto nesses dias que todos os movimentos cristãos que aparecem pelo século, sempre no meio deles tem algumas pessoas que elas estão querendo retornar. Nós não gostaríamos de ter uma vida perdida, nós não gostaríamos de ter uma vida sem sentido, nós gostaríamos de implementar na nossa vida mais do que ganhar dinheiro, ou ter cultura, ou ter diplomas, ou coisa desse tipo, mas nós gostaríamos de ter a mesma ponto de vista daqueles primeiros cristãos que viveram a fé. Todos eles estavam assim. Os montanistas, os donatistas, os valdenses e todos os que vieram a posteriori, sempre desejosos de fazer diferente. Nós vimos sobre os valdenses, que quando o Evangelho bate no coração daquele homem rico, ele vende tudo, e ele sai disposto a fazer o Evangelho conhecido, e ele investe todos os seus bens naquilo. Embora perseguido, nós vimos que ele queria voltar, aqueles que eram lá do início. Quando nós vimos a reforma protestante, novamente nós encontramos irmãos que estavam, embora estivessem num contexto não muito saudável, mas eles tinham no coração aquele ardente desejo de um retorno às origens. E se você olha a história, nós vimos como foram mortos, como entregaram as suas vidas por causa disto. E a reforma protestante, como nós vimos ontem, foi um grande marco da história do cristianismo. Volto a dizer, não perfeita, com todos os seus problemas, com todas as dúvidas que pairam sobre a motivação daquelas pessoas, mas sem dúvida nenhuma, eles trouxeram para nós as Escrituras, porque quantas Bíblias foram traduzidas desses movimentos e como popularizou o acesso aos saberes e a alfabetização e tantas coisas assim. Quando nós pensamos no marco inicial da reforma protestante, nós vemos que ela traz uma mudança, mas ela falha em muitas coisas. Nós terminamos a noite de ontem falando que eles mantiveram o casamento com o Estado. Aquilo que eles estavam vivendo lá em Roma, porque a reforma protestante ela foi basicamente ocidental.
o que eles viviam lá, o Estado casado com a igreja, todo aquele sistema que começou no ano 325 com Nicéia, eles mantiveram, na Reforma Protestante eles mantiveram. Nós vemos que Lutero, ele estava apadrinhado, estava alicerçado com o poder na Alemanha. Nós vemos que Calvino estava em Genebra, sendo financiado pelo Estado. Nós vemos, todos eles sempre estavam com uma ligação nisso. Vimos que houve a manutenção do clericalismo. Aquela relação que tinha dos bispos com o povo, eles trazem isso para dentro da Reforma Protestante. Ou seja, nada podia ser feito sem um reverendo, e era necessário ver aquele homem todo vestido com aquelas capas, como o juiz coloca, porque eles trouxeram aquele sistema clerical para a realidade do protestantismo. Então, toda a igreja protestante, elas têm essa tendência, algumas mais, outras menos, mas elas têm essa tendência. Mantiveram os rituais, mantiveram o denominacionalismo, a igreja regional, a igreja estatal. Vimos ainda que mantiveram o pedobatismo, o batismo de criancinhas. Eles têm uma dificuldade muito grande para explicar por que eles batizam bebês. E aí vem aquela conversa de aliança, aliancistas e assim por diante. Mas o fato é que aqueles que detiveram tanto conhecimento das línguas originais, eles não conseguem explicar como é que se joga uma água na cabeça de uma criança, chamando aquilo de batismo, e mantém o pedobatismo, o batismo de criança. E eles mantiveram, na sua maioria, a doutrina agostiniana da predestinação para o céu e também a predestinação para o inferno. Mantiveram a divisão entre clero e leigos. Nós vimos ontem que, quando vem a Reforma Protestante, enquanto ela estava acontecendo, já surgiram pessoas de todos os lugares dizendo: nós queremos isso, mas nós queremos mais. Nós não podemos aceitar somente isto que está sendo proposto por Lutero, por Calvino e assim por diante. E aí vieram os anabatistas. Anabatistas são aqueles que batizam só crentes depois de convertido. Eles falavam de um batismo consciente. Só podemos batizar alguém de forma consciente. E é uma coisa interessante que nós comentamos ontem. Esses morreram tanto pelas mãos da Igreja Católica como da Igreja Protestante, porque a perseguição era a mesma e eles usavam o Estado para perseguir essas pessoas. Entre eles, nós vimos os anabatistas suíços, em Zurique. A reforma estava em curso com Zwinglio. Nós vemos que alguns discípulos daquele homem, eles ficaram escandalizados quando há uma proposta de submeter o credo ao governo. E Zwinglio, ele aceita isto. É mantido ainda o batismo infantil por questões sociais e políticas. A igreja permanece ligada ao Estado. E nós vimos que surgem os irmãos que dizem: não, nós não queremos isto. Nós queremos mais. Lembra? Todo mundo olhando lá o que era no início. E é para lá que nós gostaríamos de ir. Diz a história que foram perseguidos tanto por católicos, luteranos, reformados e assim por diante. Fala-se de um dos fundadores, um dos pupilos de Zwingli, que ele morreu afogado. Lembra, os que batizavam, eles perseguiam, e uma forma de matá-los era através de afogamento. Você quer afogar? É batizar? É na água? Nós vamos fazer isso com você. Eles acreditavam que se uma criança não fosse batizada, ela não fazia parte da aliança e ela não era salva. Eu soube nas minhas leituras de que havia cemitérios só de crianças que morreram sem salvação, porque elas não foram batizadas. Depois nós vemos os luteristas. Depois vimos os menonitas, que é aquele grupo que
foi radical ao extremo. Nós vamos para um canto e nós vamos viver a nossa vida. E compravam as fazendas e moravam nas fazendas de autossubsistência e ficavam por ali. Em Curitiba nós temos a colônia Whitmarsum, que ela começou assim, vieram menonitas de Santa Catarina, e eles compraram uma fazenda, e eles mudaram todos para lá e começaram a viver a vida cristã ali, mas sempre em comunidade, sem ter um contato. Dali vieram as igrejas menonitas e as igrejas do Brasil, menonitas do Brasil. Depois, os rudeiristas, que tomaram uma forma mais agressiva ainda do que aqueles irmãos, e eles não tinham mais propriedade. Então, os bens eram vendidos e era tudo comum, um verdadeiro comunismo, literal. Ou seja, eu não tenho mais nenhum registro de imóvel, porque agora nós vamos viver só entre nós aqui, e nós vamos gastar e nós vamos construir aquilo entre nós. De lá surgem os Amishes, aquele grupo que só anda de preto, as mulheres num traje diferente, eles não usam a tecnologia ou a usam de forma moderada. As carroças, durante muito tempo, não podia ter nem pneu de borracha, eram os pneus normais, sempre tracionada por um animal, e eles só viviam de um comércio, de plantação ou de coisas desse tipo. Mas também tomaram uma decisão: nós queremos voltar para lá. Sempre isto, nós queremos voltar às nossas origens. Nós perdemos com a história aquela visão daquilo que é importante, e nós queremos retornar. Quando nós pensamos nas características dos anabatistas, primeiro que nós lembramos, eles chamavam anabatistas justamente pelo credo batismo, ou seja, batismo somente de crentes. Eles rejeitavam o batismo por não encontrarem base clara no Novo Testamento. É difícil encontrar, né? É uma pergunta que eu gosto de fazer para os calvinistas, para achar uma base, me mostra uma base bíblica ou histórica de um batismo por aspersão. Quando, tendo um cantil, carregando um cantil com água para beber, eles têm que esperar chegar um rio para entrar no rio e sair do rio. Sem falar na própria palavra que ensina sobre o assunto. Ou seja, nós vemos que eles retomam isto. Eles diziam ainda: o batismo deve seguir fé consciente e arrependimento. Lembra que lá era simplesmente um cristianismo que confessava um modelo de crença, um credo. Agora vem os anabatistas, nessa situação toda, eles dizem: não, precisa arrepender, precisa haver a metanoia, a mudança de mente. Quando você percebe o seu pecado, que você está incomodado com o seu pecado, que você não sabe mais o que fazer, e de repente lhe é apresentada a cruz de Cristo, e quando eu vejo a cruz de Cristo, que eu vejo o meu pecado, há uma mudança interior por causa disto, o arrependimento para a salvação. Era a resposta que se dava ao Evangelho. Não é eu estar dentro de uma denominação, é eu ter sido encontrado por Cristo Jesus, é ter a salvação. Eram pacifistas, diferente das religiões daquele tempo que partiam para a guerra. Eu acho que vocês já falamos disso, vocês já estudaram sobre a perseguição que se fez contra aqueles que se opunham, como o caso de Pedro Valdo, os valdenses, onde a Igreja Católica ela promove aquelas guerras para ir e acabar com a heresia. E eles saíam e eles iam matar. Talvez não haja tanto escrito sobre aqueles grupos, porque todas as cartas e todo o material que eles tinham escrito eram queimados. E eles só sobreviveram, como nós falamos, só sobreviveram porque os pais ensinavam os filhos escondidos de noite, e eles olhavam as Escrituras e eles decoravam as Escrituras. E agora vem esse grupo anabatista e pacifista.
sem nenhuma boicote ou coisa desse tipo, eles aguentavam a situação. Uma outra característica desses anabatistas eram as congregações autônomas. Enquanto um estava querendo criar a igreja da Inglaterra, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja... Não, eles disseram, não, nós não queremos isso, não. Eles eram autônomos, eles eram separados do Estado. Nós somos um grupo que está querendo reunir-se em torno do Senhor. Nós não precisamos de ter uma placa ou um nome, embora sempre eram apelidados de alguma coisa. E eles tinham uma disciplina comunitária rigorosa, todos eles. Ou seja, como é que eles viviam? Eu acho interessante, no caso dos Amishes, diz a literatura que quando o jovem era criado lá, quando ele chegava a uma certa idade, era permitido que ele saísse da colônia. E ele podia ir para a cidade. E ele podia viver a vida dele na cidade que ele quisesse viver. E depois, se ele quisesse voltar, ele assumia a responsabilidade com os Amishes. Ou seja, se realmente você quer isso para a sua vida, vem e você vai ficar aqui conosco. Agora, quando nós vemos todo esse movimento de 1600, 1700, de uma busca por algo mais profundo do que a proposta trazida pelo protestantismo, surge em 1825 a 1840 aquilo que nós chamamos do movimento dos irmãos. É nesse contexto que nós saímos. Eu sou franco para vocês, eu fico entristecido, para não dizer decepcionado, quando eu vejo alguém que conhece as Escrituras, que conhece aquilo que é ensinado aqui, e eles fazem a escolha de ir para uma denominação. Isso é um regresso. É jogar no lixo toda a sua conquista em termos de conhecimento. Vem então o movimento dos irmãos de Plymouth. Ele surge no século XIX, 1825 a 1840, principalmente na Irlanda, na cidade de Dublin, na Inglaterra, como um movimento de renovação bíblica e eclesiológica, não como uma nova denominação. Aliás, eles não queriam formar uma denominação. É uma coisa interessante. Eu olho o movimento dos irmãos no Brasil, quando há aquela sede para ter um nome. Hoje nós temos COS, COM, COO, e eu vou querendo me identificar, porque todo mundo faz isso. No início do movimento dos irmãos, não se buscava absolutamente coisa alguma. Pelo contrário, nós vimos que todos eles eram ministros em alguma denominação protestante, ou luterano, ou anglicano, e estavam insatisfeitos com aquilo, e eles estavam buscando alguma coisa nova, e quando eles começaram a ver a possibilidade de ficar livre de todas as pendengas denominacionais e de igreja e de Estado, eles fizeram. Diz que o movimento nasce num período marcado por cansaço com o institucionalismo das igrejas estatais. Não querem mais aquilo, não querem mais aquilo. Estão cheios daquilo. E é uma coisa interessante que esse sentimento que houve entre esses irmãos há tantos séculos atrás, eles ainda estão acontecendo hoje nas grandes denominações. O que você está vendo assim, não sei se você tem lido, por exemplo, dentro da igreja presbiteriana, hoje tem pelo menos 4 correntes dentro da igreja presbiteriana. Uma delas, eles não cantam nem mais hinos. Já ouviram falar nisso? Só podem cantar salmos. E eles estão voltando no sentido de que aquilo que não está na Bíblia, nós não vamos fazer. Só queremos checar aquilo que está na Bíblia. Por outro lado, ali dentro mesmo, nós já temos um grupo que já está virando show. O que não era normal dentro da igreja presbiteriana, que sempre foi uma igreja séria.
Mas nós vemos que começa a ter um show e vai aumentando o show, como tantas outras denominações estão fazendo nos nossos dias. E eles cansaram. Cansaram e disseram, não é isso que nós queremos para a nossa vida. Há uma reação ao clericalismo, uma distinção rígida entre clero e leigo, onde você, para ter uma reunião, você tem que ter o clero junto. Onde você participa da ceia, você precisa de ter um clero para poder orar. Ou seja, essa proposta chegou ao momento que eles não estavam mais aceitando isto. Isso me faz lembrar de um irmãozinho nosso que resolveu ser pastor batista. E ele foi convidado por um outro pastor e vem para cá. Foi. E eu soube depois que esse pastor que virou o chefe dele, veio na cidade dele um dia e eles estavam celebrando a ceia. E esse pastor viu que um membro da igreja estava orando na ceia. E ele falou, você não pode deixar. Mas como? Na CO, quem quer orar, levanta e ora. Ele disse, você não pode, porque para orar por esses emblemas é só o clero. Que triste, que triste. Nós vemos que eles estavam olhando aquilo e eles não queriam mais aquilo. Eles estavam sofrendo influência do pietismo, dos morávios, dos puritanos. Eles olham aqueles grupos que estão em volta, querendo retorno, querendo voltar, e eles dizem, não, nós não queremos isso que está sendo apregoado aí, nós queremos alguma coisa lá da origem. Vamos voltar à origem. Foram chamados de irmãos de Plymouth, mas na verdade não foi um nome que eles escolheram, era a cidade onde o movimento começou a crescer. Os observadores externos começaram a chamá-los de os irmãos de Plymouth, mas dizem que eles mesmos preferiam ser chamados de irmãos. Pode chamar a gente de irmãos. Ou cristãos reunidos ao nome do Senhor. A nossa atração é Cristo. Nós não queremos outra coisa. E eles foram observados por todas as pessoas que estavam ao derredor. Quando nós pensamos nos fundamentos centrais desse movimento, dos irmãos de Plymouth, eles afirmavam basear-se especificamente, ou especialmente, primeiro, Mateus capítulo 18, versículo 20. Onde estiverem dois ou três, atraídos por mim, eu vou estar ali no meio deles. E eles não queriam nada melhor, nada a mais do que ter a presença do Senhor no meio deles. Sempre que nós estamos reunidos, um grupo assim, eu fico pensando em qual banco está o Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos aqui querendo te ver. Senhor, nós estamos querendo ouvir de ti. Senhor, nós queremos instrução tua. Nós queremos sentir o teu poder agindo entre nós. Queremos ouvir a tua voz. E eles disseram, é isso que nós queremos. Nós não queremos toda aquela parafernália de religião. Nós não queremos aquilo. Nós queremos Cristo. E onde estiverem dois ou três, ele disse que estaria ali. E nós vamos reunir em dois ou três, atraídos por ele. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Dizem que os irmãos, quando eles começaram a reunir-se, todo primeiro dia da semana, eles cantavam, eles oravam, pegavam os emblemas e lembravam o Senhor. Irmãos, eu conheço muitas raízes, muitas religiosas, mas uma coisa que eu aprecio entre a igreja dos irmãos é que no primeiro dia da semana nós largamos tudo para lembrar o Senhor. Quando nós pegamos aqueles emblemas simples, comida de pobre, um pão, um cálice, e nós estamos proclamando, ao tomar daquele cálice, que nós reconhecemos, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, e Senhor, a razão da nossa vida é isto. Obtivemos o perdão do pecado em Ti. Lembramos daquele corpo que se entregou no nosso lugar.
Eles, é isso que importa, abandona o clero, abandona todas as coisas lá, abandona toda a religião, vamos nos reunir em torno do Senhor e vamos lembrar o Senhor, vamos fazer o centro das nossas reuniões. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, sobre os dons distribuídos a todos, não há uma elite clerical. Irmãos, como é fácil nós pensarmos em terceirizar os dons. Eu vou trabalhar e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou ganhar dinheiro, e eu pago alguém para exercer o dom. Não é isso que faz? Não é muito mais fácil? E é isso que se apregou aí, terceiriza. Quem vai fazer visita? Vai o pastor fazer visita, vai ele pregar, vai ele, eu vou ganhar dinheiro. Vai eu pago ele. Ou seja, esses irmãos, eles falaram, meu irmão, eu dependo de você. Dependo de estar com você, dependo do seu dom. Você é importante. Não existe mais uma casta que pode ser ignorada. Não, todos nós somos importantes. E os irmãos de Plymouth lembraram isto, que os dons foram dados para a igreja, para nós funcionarmos como um corpo. Ele lembra 1 Pedro 2, 5 e 9, sobre o sacerdócio universal do crente. Eu não preciso que um clero vá lá e faça as coisas para mim, porque eu não posso me aproximar. Se lembra que o véu caiu, o véu foi rasgado, eu posso entrar e eu posso cultuar ao Senhor e eu posso falar com Ele. São princípios que foram trazidos à tona pelos irmãos de Plymouth. Nós temos um irmão bem simples em 4 Barras. Eu me lembro quando ele se converteu. Ele era analfabeto. Nós pagamos uma professora para alfabetizá-lo. Ele cresceu na sua vida cristã. E a minha alegria é quando eu estou sentado ali, na ceia do Senhor, que aquele irmão levanta lá, de uma forma bem humilde, e ele vem à frente agradecer pelo pão. E eu fico lembrando aquilo, é algo precioso, algo que você não tem nas denominações, nos movimentos. Os irmãos de Plymouth, eles olharam isso e eles falaram, vamos voltar à simplicidade. Vamos voltar à simplicidade. Quando nós pensamos na teologia trazida pelos irmãos de Plymouth, primeiro na questão de eclesiologia, para eles a igreja era a assembleia local de crentes regenerados. Grupo de crentes, pessoas que conheceram o Senhor, e eles se congregam como igreja de Cristo. É tão precioso quando nós sentamos na ceia do Senhor e que nós podemos falar, muito obrigado, Senhor, nós somos o grupo que foi resgatado pelo teu sangue aqui em 4 Barras. E nós estamos aqui para te cultuar, porque nós reconhecemos quem tu és. Nós somos a tua igreja neste lugar. Nenhum clero profissional. Ninguém ganhando dinheiro para poder pregar, ninguém ganhando dinheiro para poder fazer visita, ninguém intentando recursos ou benefícios pela pregação. Como é precioso. Quando uma igreja está enfraquecida, eles ficam pensando assim, nós precisávamos de um pastor, nós precisávamos de um missionário que pudesse fazer tudo. Está fora, está longe da proposição do Novo Testamento. Uma liderança reconhecida por maturidade espiritual, não por uma ordenação formal, mas porque tem a capacidade dada por Deus. Como é precioso quando você encontra dentro de uma igreja local, aqueles irmãozinhos, por mais simples, mas nós vemos ali que são pastores. Irmãos que não têm um seminário, mas quando eles chegam para um descrente, eles não calam as suas bocas e eles estão evangelizando. Eu me lembro de um irmão em 4 Barras, foi o primeiro rapaz que foi convertido ali. Hoje ele brinca, fala que toda vez que o Fuque vermelho aparecia, ele fala, vem aquele chato lá para poder falar comigo, né? Pois é, mas se converteu. Eu gostaria de ter o dom que aquele menino tem para evangelismo. A capacidade, o destemor,
a coragem para a pregação, para o testemunho. Mas ele é dom. E a igreja precisa dele. A igreja precisa dele. Sem dúvida nenhuma, o dom dele faz muito mais do que muitos teólogos por aí. Simplesmente porque tem um dom. E na eclesiologia vê-se a maturidade espiritual sendo o motivo para escolher quem é que vai pastorear o rebanho. Não porque quem tem dinheiro, quem sabe falar mais, não, pela maturidade. Quando nós pensamos na doutrina da salvação, Darby e os pais gregos discordam entre si em muitas coisas, mas não concordam em não ler Paulo como decreto de quem crê. Quando você olha os escritos daqueles irmãos que começaram o movimento dos irmãos, eles nunca olharam Romanos capítulo 9 como um lugar de decreto, de salvação e de perdição. Quando se faz a leitura de Romanos capítulo 9, não consegue ver indivíduos, se vê sempre povo, sempre povo. E agora você pensa assim, mas essa é a leitura feita por Darby? Não. Essa é a leitura feita lá embaixo pelos sofredores até o ano 300. É a mesma leitura feita pelos orientais, que não correram atrás do Ocidente e de Roma. Nós vemos que, quando se pensa em salvação por decreto, me permita eu traduzir assim, a minha filha sempre fala assim, pai, você tem que explicar algumas coisas, porque às vezes fica solta. O decreto há a teoria de que lá na eternidade Deus decretou, esses eu vou mandar para o céu e esses eu vou mandar para o inferno. E nós temos hoje essa proposição dentro da igreja e está entrando cada vez mais dentro da casa de oração. É incrível, mas nós estamos comprando essas coisas e as pessoas não querem falar acerca disso, ficar no silêncio, simplesmente saem comprando por verdade aquilo que os irmãos no passado sempre rejeitaram. Nós vemos que Deus não escolheu salvar alguns e perder outros. Ele predestinou um espaço de salvação, que é Cristo Jesus. Desde a eternidade passada, um espaço onde todos aqueles que estiverem têm a vida eterna. Foi o movimento dos irmãos que trazem à tona a salvação pela graça, mediante a fé. Porque normalmente você diz assim, ou você é calvinista, ou você é arminiano, ou seja, ou você perde a salvação se você pecar, ou você é calvinista. Nós não somos nenhum nem outro. Nós não somos calvinistas e nós não somos arminianos, porque nós temos certeza na nossa salvação. Não porque houve um decreto para nos salvar, mas tem a palavra de Deus que me garante isto. A minha esperança é colocada naquilo que a palavra de Deus diz. E quando nós pensamos no movimento dos irmãos, nós vemos a forte ênfase ao novo nascimento. Não aceitava alguém simplesmente porque ele era da aliança, ou porque ele foi colocado na aliança por um batismo infantil, mas a mensagem continuava firme, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E aquilo foi apregoado, foi algo que foi trazido por todos aqueles movimentos pós-reforma e que foi estendido. Com relação às Escrituras, só as Escrituras, bonito, né? Só as Escrituras, elas nasceram do protestantismo. É mentira. Olha a história das igrejas que acompanharam e antecederam o protestantismo. Todos eles estavam gritando, só as Escrituras. Lutero falou corretamente, eu não estou criticando Lutero, não. Corretamente, só as Escrituras. Mas ele simplesmente repetiu vozes de grupos que já estavam morrendo para que a ênfase nas Escrituras fossem dadas. Quando nós vemos o movimento dos irmãos de Plymouth, só as Escrituras radical. Porque não é só as Escrituras, mas uma leitura radical das Escrituras,
uma visão de uma Escritura que tem toda a autoridade. Ou seja, não é só as Escrituras, mas eu tenho que olhar o costume. Só as Escrituras? Como é que eu digo só as Escrituras e eu batizo uma criança? É incoerente, não bate. Se é só as Escrituras, é só as Escrituras. E os irmãos de Plymouth, eles olham disso, não, é uma visão radical. O que está nas Escrituras, nós seguimos o que está nas Escrituras. Nós vemos que eles estavam dispostos a levar as Escrituras até as últimas consequências. E talvez valesse a pena nós pensarmos na nossa vida, o que eu conheço das Escrituras. Como é a minha leitura das Escrituras? Como é que é a minha busca nas Escrituras? Às vezes nós ouvimos as coisas e vamos seguindo o povo sem olhar o que a Bíblia diz, e nós somos menos nobres do que os bereanos que checavam para ver se realmente era aquilo. Os irmãos de Plymouth diziam somente as Escrituras, sem concessão às tradições, sem concessão ao Estado, aos sistemas teológicos posteriores, somente as Escrituras, mesmo quando isto leva à ruptura. Eu vou ter que romper. Eu não posso fazer a política da boa vizinhança se ela fere as Escrituras. Isso não era apenas um slogan, é um critério absoluto de autoridade. A Bíblia tem autoridade. Aqueles irmãos falaram assim: nós agora vamos nos reunir. Nós largamos tudo que foi o construto até aqui. Temos a Bíblia na mão. Compromisso com a Bíblia. Eu estou imaginando quando eles tinham uma decisão e que estava dúbia a decisão, na oração ao Senhor: Senhor, é só as Escrituras, Senhor. Nós precisamos entender isso, Senhor. Nós não podemos fazer de qualquer maneira, Senhor. Ela tem autoridade. Nós vemos que tantas leituras são herdadas sem prova bíblica definida. Eu vou fazer porque a igreja sempre fez, porque os meus pais fizeram, porque os meus avós fizeram. Eu vou fazer porque. Eu me lembro da minha avó, a esposa do meu bisavô, uma baixinha e negra. Ela tinha sido empregada na fazenda e o meu bisavô ficou viúvo e se casou com ela. E os pregadores itinerantes passaram lá pela roça e pregaram o evangelho, e aquela senhorinha, ela creu. Eu me lembro, menino ainda, na casa dela, numa pobreza muito grande. Eu me lembro da vida dela, e foi uma inspiração para mim. Ela se muda para Mutum, e ela vai se reunir na igreja presbiteriana de Mutum, onde eu cresci. E uma coisa era interessante, que quando começava a reunião, ela puxava o seu véu e cobria sua cabeça. Somente as Escrituras. O meu compromisso é com as Escrituras. Mas, com um olhar torto? Não, os irmãos olharam com apreciação por aquela mulher, porque é só as Escrituras. A leitura era literal, gramatical, ou seja, o texto significa o que ele diz, não o sentido escondido. Se você olhar Romanos capítulo 9, com os óculos de Calvino, você vai ver que está tudo escondido, que só com os óculos de Calvino você consegue enxergar o que ele enxerga. É impossível enxergar do mesmo jeito. No entanto, quando nós olhamos o grupo dos irmãos, nós queremos enxergar. Não é o que está escondido, é o que está ali. Nós queremos encontrar. Está ali, está ali, está ali. Com relação à escatologia, os irmãos de Plymouth, eles tomaram a visão, a construção de mundo com o dispensacionalismo, pré-milenismo e futurismo. Se você olha
A maneira como os irmãos hoje enxergam isso, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo saiu, ou não vou dizer que ele inventou, mas é que ele observou, certamente os morávios e todo aquele grupo que estava ali, o que eles estavam fazendo. E quando ele olha as Escrituras, eles estão aguardando o retorno do Senhor Jesus. Não lá para frente, não lá depois, não. É como diz Tessalonicenses, eles estavam caminhando e aguardando a manifestação do Senhor Jesus nos ares, como ele havia prometido. Eu tenho um inimigo aqui, o relógio. Para amanhã eu já andei cortando uns pontos para poder ficar dentro do meu horário, mas eu vou tentar. Práticas e rituais. Como nós falamos, uma das práticas importantes foi a ceia do Senhor toda semana. Isso não tem lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. É só aqui que nós saímos para uma reunião, eu não vou lá para ouvir um sermão, eu não vou lá porque é normal ir. Não, é a ceia semanal, porque tem um momento de recordar o Senhor. E ele falou, fazer isso todas as vezes. Fazer isso em memória de mim. E eles, toda semana, eles fazem isto. E é uma coisa preciosa. A minha esposa, ela tem todas as limitações físicas dela, que vocês sabem. E nesses últimos anos, ela tem uma dor constante. Dor constante. Ela não veio porque ela está fazendo fisioterapia e não sei o que lá de pia, e porque fica atrofiando coisas. Então, é uma dor constante. Semana passada, minha netinha, Juju, ela virou e falou assim, vovó, você nunca falta nas reuniões. Você nunca falta nas reuniões. É precioso isso, porque nós temos motivo para estar. E esses irmãos viram isso e eles propagaram isso. Reuniões sem uma liturgia fixa. A coisa corre. Nós estamos querendo ser dependentes de Deus. Nós não queremos que qualquer um faça qualquer coisa. Nós queremos aqueles que estão sendo orientados por Deus que façam aquilo que tem que fazer. Porque nós queremos ser beneficiados nas nossas reuniões. Ou seja, não tem nada predeterminado ali. Vários irmãos podem orar, podem ler textos, podem exortar. E como é precioso isto! Como é precioso isto! Eu tenho ido em alguns lugares. O fato é que em o Novo Testamento nós temos exemplos de igrejas que tinham uma escala, outras que não tinham escala. Então, bíblico é ter e bíblico é não ter. Os dois modelos tem dentro do Novo Testamento. Mas uma coisa preciosa é quando você chega, você nem sabe quem vai falar. Mas quando há o ardente desejo de ouvir, sem dúvida nenhuma, Deus vai levantar alguém para poder suprir aquela necessidade daquele momento, daqueles irmãos. A ausência de templos monumentais, enquanto as catedrais são levantadas pelas denominações. Vamos para as garagens. Vamos na simplicidade. A forte ênfase no estudo bíblico. Aquilo que começou com os valdenses, agora morávios e todos os puritanos, chega no movimento dos irmãos. Estudos bíblicos, reunindo para estudar a Bíblia. Vamos aqui abrir. Nosso assunto vai ser esse, vamos estudar isto. Como se faz, né? Eu aqui pregando, preocupado com o relógio, porque todo mundo tem as suas preocupações. E aqueles irmãos queriam estudar as Escrituras, missões. Foi um movimento missionário na Europa. Logo depois daquele movimento, nós vemos que isso atinge o Brasil. Richard Holt vem para o Brasil para poder pregar o Evangelho. Algumas décadas depois, sai Stuart McNair, ele vem para cá, ele vai lá para a roça, em Mutum,
lá na roça. Ele monta um centro de estudo bíblico lá em Mutum, na roça. E se expande. Se expande. Hoje ninguém mais quer sair para pregar o Evangelho, não é verdade? Quem é que quer sair para começar um novo trabalho e passar necessidade? Esse é o sentimento. E não ter um carro novo. E não ter isto, e não ter aquilo. É mais fácil eu ficar garantido pelo meu emprego. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que ganham alma, eles são afortunados, afortunados. E o movimento de missões acontece nesse grupo. Tanto é que foi para o mundo todo. Foi para o mundo todo. Eu já estive reunindo com irmãos da mesma forma em Portugal, eu já estive reunindo com irmãos da mesma forma na África, eu já estive reunindo com irmãos da mesma forma nos Estados Unidos, e eu não sei se você sabe, dessa forma de reunir, até algum tempo atrás, na Argentina, era a maior igreja não pentecostal da Argentina. Saíram para poder pregar. E hoje, quando eu olho a beleza do movimento, eu estou preferindo pagar um pastor para poder fazer o meu trabalho, para eu fazer qualquer outra coisa que pode parecer interessante. A origem, 1825, pequenos grupos de cristãos começam a se reunir em casa. E você sabe qual foi o charme das reuniões? Eles começaram a reunir em casa sem pastor. Nós não precisamos do clero. Vamos reunir em casa. Leitura bíblica, oração, partir do pão. Ali, o grupo, fazendo. Elas tinham como princípio central, Cristo é o único cabeça da igreja. Todos os crentes são sacerdotes. Nós rejeitamos hierarquia clerical formal. Nós não queremos isto. Nós não queremos títulos ou ordenação institucional. Nós não queremos liturgias fixas ou impostas. Nós estamos querendo voltar para a simplicidade. É lá que nós queremos ir. É lá que os morávios olharam, é lá que os donatistas olharam, é lá que os montanistas olharam, os puritanos olharam, talvez Calvino tenha olhado, talvez na sua proporção Lutero tenha olhado, é para lá que nós queremos ir. E eles dizem, vamos se reunir aqui e vamos fazer essa é a nossa prática. Importância histórica. Os irmãos de Plymouth influenciaram profundamente o movimento missionário moderno. A nossa igreja, ela é historicamente igrejas missionárias. Igrejas missionárias. Elas amam missões. Eu vejo lá na igreja de Quatro Barras. Na igreja de Quatro Barras nós temos o segundo domingo do mês que a gente recolhe as ofertas para poder subsidiar a obra missionária. É uma igreja pequena. Somos em 65, 70 membros. Desde que nós começamos há um ano atrás, nunca a nossa oferta missionária foi menos do que R$15 mil. Nunca. E o nosso contato é com missionários no Brasil todo. E nós temos o prazer de contribuir, nós temos o prazer de ajudar alguém que está pregando onde nós não podemos ir. Esse espírito é um espírito que vem do movimento dos irmãos. Dispensacionalismo evangélico. Quando nós olhamos a forma da igreja, nós estamos caminhando no tempo da igreja, Jesus vai voltar, vai buscar essa igreja, começa-se a tribulação, depois da tribulação nós vemos que recoloca-se o reino de Cristo Jesus, restaura-se Israel, o perdão para toda a nação, o cumprimento de Jeremias 31, acerca da nova aliança que ele faria com Israel e fez de fato na cruz do Calvário, mas que se torna a prática lá na frente de forma futurística. Nós vemos que o dispensacionalismo evangélico, um modelo de estudos bíblicos indutivos, escolas bíblicas, igrejas sem clero. E eu insisto
Porque talvez tenha igrejas entre nós que está doido para contratar um pastor. Foge. Não é esse o padrão, não. Não confia no homem. Não faça do homem a sua força. É com o Senhor. É o Senhor que dá o progresso. Quando nós pensamos nas características desses irmãos, acreditavam que qualquer pessoa podia celebrar a ceia, administrar a ceia ou pregar. Qualquer irmão. Não havia coleta de ofertas. Os irmãos de Plymouth, eles não faziam coletas. Não é interessante? Dizem que tinha no salão deles um lugar onde quem queria colocar sua oferta, colocava discretamente lá. E o amor ao Senhor era tão grande que foram encontradas joias, porque arrancavam-se as joias, e eu quero aplicar nisso, é nisso que está a minha vida, é nisso que está o meu futuro, e havia todas as ofertas. Há um relatório de uma reunião deles, e diz assim: uma reunião muito comum era a leitura da Bíblia realizada nas casas das pessoas. Andrew Miller, um dos primeiros escritores dos irmãos, relata que cerca de 30 membros se reuniam por volta das 17h30 para chá, a refeição da noite. Eles se vestiam de forma simples, sem adornos. Não discutiam notícias gerais. Quanto é que está a estatística para a eleição? Quem é que vai ganhar? Quem é que é o novo candidato? Não tinha. Política seria considerada profana na conversa dos irmãos. Não se discute política aqui, porque nós estamos reunidos ao centro do Senhor. Eu tenho visto centenas de pessoas, e eu não estou dizendo que nós não somos políticos, eu estou vendo pessoas que deveriam estar pregando o Evangelho, que está pregando campanha política. E nos irmãos de Plymouth, a posição o reino dele não é deste mundo. Não adianta eu tentar, como diz aquele pregador nosso dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome agora, ele disse assim, que pregar política é como tentar enfeitar um navio que está afundando. Colocar adornos em alguma coisa que está indo a pique. E é, de fato, essa situação. Ele ressalta que os irmãos não votavam nas eleições. Quando o chá ficou pronto, tudo ficou em silêncio e eles esperaram até que alguém orasse. Por volta das 19 horas, todos encontraram um lugar para sentar, cada um com a sua Bíblia e inário na mão. Após uma breve espera, um hino foi cantado e uma oração foi feita. O chefe da casa, então, perguntou se alguns dos irmãos tinham alguma passagem da Bíblia, da palavra, em mente, que gostaria de compartilhar. E alguém levanta, e abre a palavra, e dá. Mas são tão pequenos, são tão insignificantes o grupo. Diz que num dos cultos mais concorridos, que foi em 1851, haviam 7.272 pessoas reunidas de uma forma simples, em o nome do Senhor, lembrando o Senhor. Isso no país de Gales. E eles estavam totalmente envolvidos. Olhando a Bíblia, olhando o Senhor. Eu acredito que hoje eu olho, certamente aqueles irmãos, numa reunião, eles ficariam constrangidos de alguém levantar para cantar, com medo de que ele tomasse o lugar do Senhor, que fosse ele a pessoa central. E é o que está acontecendo nos nossos dias. Eu tenho visto casas de oração que eles falam assim, tem alguém aí com alguma apresentação? É show. Não é que é um cântico de louvor, não é que é um ensino de um cântico. Não, eu vou fazer a minha apresentação. Vou fazer um concurso aqui de apresentações. E, infelizmente, vão tomando o lugar do Senhor. Eu vou ter que dar uma corridinha, mas eu gostaria de falar de alguns nomes do movimento dos irmãos. Primeiro, J.N. Darby, e alguém fala assim, J.N. Darby foi quem começou o movimento dos irmãos. Não foi. Ele fazia parte do clero da igreja anglicana,
E ele soube que havia um grupo de irmãos que estavam reunindo-se daquela maneira. E J.N. Darby vai lá para reunir. Começaram a vir pastores de luteranos, clero de todos os lugares que estavam insatisfeitos com o que estavam vivendo e eles queriam uma experiência nova com o Senhor. Nós vemos que Darby, ele vem e era alguém extremamente capaz, extremamente inteligente, e ele faz realmente a propagação do movimento dos irmãos pelo mundo inteiro. Mas uma coisa não foi ele que começou, mas era aquele que era o mais duro, Nós temos depois Anthony Norris Groves. Ele tinha um papel catalisador decisivo. Ele defendeu publicamente a rejeição ao clericalismo. Nós não podemos ter o clero, o retorno ao modelo do Novo Testamento. E nós vemos que os seus escritos influenciou grandemente os outros irmãos, inclusive J.N. Darby. Participou das primeiras reuniões informais. Groves não organizou o movimento, mas ele inspirou a prática inicial. É isso que nós queremos. Simplicidade. É isso que nós queremos. Depois tem o Sr. Bellet, 1795, foi uma das figuras fundadoras e formadoras do movimento dos irmãos em Plymouth, especialmente no início, na fase inicial em Dublin. Diferente de Darby, Bellet não foi o grande sistematizador, mas o teólogo devocional e arquiteto espiritual. Existem alguns paralelos que se faz entre ele e J.N. Darby. J.N. Darby era mais rígido, aquele lado do tipo, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Esse já era uma pessoa que olhava as pessoas e amava as pessoas, era um verdadeiro pastor. Vocês sabem que o movimento dos irmãos, ele teve um racha muito grande logo no início, né? E veio um desses cleros para reunir com eles e ele tentou colocar alguma regra clerical dentro do movimento. E imediatamente J.N. Darby falou, não, aqui não. Você não vai impor essas coisas aqui não. E depois, num lugar em que estava o nosso irmão George Miller, chegou aquele irmão para reunir. E George Miller vê aquele irmão que tinha uma certa antipatia por ter tido alguma coisa, mas ele recebeu na mesa do Senhor, na ceia. E J.N. Darby falou assim, não, está fora. Nós não queremos conversa com vocês também, não. Aí vira o movimento. Ainda tem, nos nossos dias, os irmãos exclusivistas e os irmãos abertos, né? Nos Estados Unidos é chamado de Gospel Hall, os mais fechados, e os abertos Assembly. Eu acho que é Assembly só. Tem esse movimento na Irlanda, a mesma coisa. Não são coisas para serem copiadas. Na verdade, são coisas para termos vergonha de acontecer coisas desse tipo. E a ideia do movimento dos irmãos é que aqueles que chegam e que são realmente crentes no Senhor Jesus, eles precisam ser recebidos sem um questionamento. Nós vemos que, sem o Bellet, o movimento teria sido mais duro, mais polêmico, mais eclesiologicamente sectário. Sem Darby, o movimento não teria se espalhado internacionalmente, não teria escatologia coerente, talvez tivesse permanecido um pequeno grupo de estudo bíblico lá na cidade de Dublin. Nós precisamos ver o que nós queremos. O que nós queremos? Como é que nós vamos agir em relação ao outro? Entre outros irmãos importantes desse movimento, tem George Miller. E quem não gostaria de ser George Miller? Ou viver como George Miller? Ou pensar como George Miller? Ou ter uma comunhão com o Senhor como teve George Miller? Ah, como eu gostaria de poder, em situações como nós estamos vivendo, da Dani. Como eu gostaria de ser um George Miller que tivesse uma fé que surpreendesse e que resolvesse a tempestade rapidamente. Se tornou um exemplo de oração. Se tornou exemplo de oração. E esse é um irmão também preparado para ser do clero, me parece que na igreja luterana. O amor do Senhor segura ali.
Se associa aos irmãos abertos, porque ele não tira o coração para poder virar as costas para o outro. Ele cria o orfanato, onde milhares e milhares de pessoas foram sustentadas. Tem ainda Edward Koning. Embora menos conhecido de público, foi absolutamente decisivo na origem concreta das primeiras reuniões. Era médico de formação, educado em Trinity College de Dublin, leigo comprometido, profundamente bíblico. Abre a sua casa para que os irmãos pudessem se reunir, cada um no seu papel. Dizem que ele não foi teórico, mas foi um pioneiro da prática. Ele queria entrar nesse movimento, ele tinha visão espiritual, ele tinha inspiração no modelo bíblico, é isso que ele queria. O movimento poderia ter permanecido apenas com conversas informais, mas quem abre a sua casa e abre o seu coração para o movimento, vê o movimento. Depois tem Eduardo Cronin, simplicidade radical, rejeição do clericalismo, dependência direta de Deus. Esse foi característico dos irmãos. E se nós voltarmos a falar sobre a obra missionária? Eu acho que eles pegaram muito bem o Didaquei, que nós vimos aqui logo no início, sobre aquele manual de como deveriam agir a igreja no início. Os missionários saíam sem salário, sem garantia, confiando completamente no Senhor, vendo o Senhor suprindo todas as suas necessidades. E eu sei que posso dizer que nesses anos, e muitos anos, eu vivi somente com ofertas. A minha família foi sustentada, foi mantida. Me lembro de certa vez que eu e Lucileia entramos para o quarto, nós batemos o nosso joelho e falamos: Senhor, o Senhor nos chamou, nós somos pertencentes a Ti. Se tem que buscar o sustento, Senhor, nós estamos prontos a fazer qualquer coisa para manter o Evangelho, mas nós não vamos pedir. E quando nós olhamos George Miller, ele levanta a voz e ele diz: quem é que pode dizer que eu pedi alguma coisa para vocês? E felizmente, para a honra do Senhor, ninguém pode dizer que João Batista pediu qualquer coisa para a manutenção do seu ministério. E se hoje nós sustentamos missionários que estão caminhando e pregando o Evangelho, é porque o amor, a obra missionária arde dentro dos nossos corações. Nós não podemos nos calar diante disto. Era característica dos irmãos. Não tinha ninguém assalariado, não. Como hoje já tem em muitos lugares, não tinha ninguém, não. Eram pessoas que saíam ligadas ao Senhor. Eu vou parar por aqui. Eu prometi que não ia tão longe. Eu gostaria muito de falar alguma coisa sobre as divisões que houveram, mas deixa isso, pesquise sobre isto. O que eu gostaria que vocês soubessem é que não existe uma busca de princípios de simplicidade e neotestamentária como o movimento dos irmãos. É fácil você se ligar a qualquer denominação para ser pastor. Qualquer pessoa que fale um pouquinho mais desembolado vai achar espaço em qualquer denominação. Mas não existe lugar mais prazeroso do que aquele que centraliza na pessoa de Cristo, que mostra o viver por fé, que coloca o Senhor no meio, comunica a cabeça, quando olha as Escrituras e é elas que interessam. Que surja no coração de vocês o desejo de viver assim, porque nós queremos voltar. Amém.